eu já quero ir falando da nossa convidada, que é especial, né? Por que a live ela é especial? Porque é a primeira vez que a gente vai entrevistar. Obrigada. Oi, Gi. É a primeira vez que a gente vai entrevistar alguém da área da nutrição, né? Um profissional de saúde mesmo, na linha ortomolecular, pós-graduada em biofísica, em física quântica, pós-graduada em nutrição. Olá, maternidade atípica, boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos aproveitar, vamos entrar rapidinho para que a gente possa absorver toda a experiência da doutora Thaís. Então, como eu estava falando, é uma live especial porque estamos trazendo aqui pela primeira vez uma nutricionista, alguém da área da saúde. Oi, doutora, boa noite. Já vou lhe chamar. Estou aqui explicando, doutora, que eu considerei uma live especial porque é a primeira vez que eu estou entrevistando alguém da área da saúde, né? A gente é cheio de dar pitaco aqui, as mães falam um monte de coisa aí, e aí vem alguém com base realmente em estudo para nos auxiliar. Oi, Silene. Então eu já vou lhe chamar, doutora, tá bem? Boa noite. Boa noite. Que prazer, que alegria. Que ótimo, agradeço o convite, é sempre um prazer, né? Eu falo que falar um pouco da minha área clínica, como nutrição, trabalhando tanto com crianças, é sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite. De nada, para a gente é muito importante, porque essa página é feita de mães, né? De mães que estão correndo atrás de melhorias e que estão, de certa forma, cansadas com o sistema, porque se estivessem satisfeitos, a minha página não estaria subindo a cada dia. Graças a Deus a gente está podendo levar coisas simples, mas que de fato faz diferença, doutora. O meu retorno tá bom? Tá ótimo, estou te ouvindo bem, estou vendo bem, sem falhas. Me dê um ok se está tudo certo também aqui com o meu áudio. Então vamos lá, a gente quer aproveitar bastante você, porque no privado já estou recebendo, né, a ansiedade das mamães. Doutora, eu lhe acompanho, né, e vejo o quanto você contribui com coisas muito simples, que são acessíveis, né? E uma mãe de Portugal falou assim para mim, dá uma olhada nessa doutora. Então, quando eu pude contemplar a sua página e ver você ali indicando, que foi uma das chamadas nos posts da sua live, que dentro da semente do limão pode ter algo que pode melhorar a insônia de milhares de crianças, eu fiquei tomada por aquilo e comecei, né, insistentemente a pedir ali uma live, e você muito graciosa me atendeu de pronto. E eu gostaria que você falasse, doutora, se possível, né, com alimentação, meio que com básico, e depois nós vamos avançando nas linhas de tratamentos naturais e um pouquinho fora do padrão aí. De fato, eu tenho tido nos últimos anos experiências incríveis com processos de desintoxicação, desparasitação, né? Então, para quem não me conhece, porque aqui eu já estou vendo queridas pacientes que já me seguem, já estou vendo o nome aqui, mentorandas minhas também. Então, para quem não me conhece, né, eu sou nutricionista, já atuo há 13 anos na área clínica e eu fiz a minha especialização, né? Eu comecei a trabalhar com pacientes oncológicos, isso no início, então já tem praticamente 10 anos que eu comecei já numa linha de doença mesmo, né? Desde o meu estágio na nutrição hospitalar, eu me encantei o quanto a alimentação, o quanto a nutrição de fato pode restaurar. E aí eu comecei a caminhar por aí. Então eu fiz o mestrado na área de fígado, na Unicamp, e depois eu fui fazer nutrição ortomolecular, que já começou a abrir a minha mente, né? A modulação intestinal. E aí, de fato, algumas coisas que eu tinha aprendido, como dietoterapia, que a gente fala, porque dentro da formação a gente aprende quais alimentos para amenizar o sintoma de alguma doença, né? Para tratar a doença. Então, hoje, tanto na nutrição quanto na medicina, o foco tem sido isso, né?
Quando a gente começa a entender o que nos faz adoecer e a gente tem esse olhar mais para tratar a causa, a gente não precisa chegar na doença, né? Então, quando eu comecei a estudar mais sobre isso, que foi na nutrição ortomolecular e a modulação intestinal, eu comecei a ampliar a minha visão e eu já trabalhava, eu já tinha experiência com adultos e crianças na oncologia. Então, eu fiz um tempo em São Paulo uma consultoria num Instituto de Câncer Infantil. Então, foi um contato que eu tive ali durante 2 anos com crianças mesmo. E os pais, o que eu percebia é que os pais vinham com uma angústia muito grande de dar para a criança aquilo que a criança aceitava. Porque muitas vezes a criança estava numa quimioterapia, né? Ou em algum... Isso foi a experiência, mas é para vocês entenderem que mesmo num quadro de seletividade alimentar, num quadro que a criança tem muita alteração intestinal, a nossa angústia como mães, como pais, é o mesmo, né? É o mesmo. E a gente ver a criança que ela tem uma dificuldade para algum alimento, ela não comer e a gente ficar angustiado e falar, bom, é o miojo que ela aceita? Então eu vou dar o miojo. É o Danone que ela aceita? Eu vou dar o Danone. Então eu recebia desses pais essa angústia e eles não conseguiam enxergar outras coisas. E como eu começava a trabalhar com alimentos de verdade e tratar o intestino dessas crianças, mesmo no quadro da oncologia, no quadro da alergia grave, que eu trabalho muito com crianças alérgicas, com doença inflamatória intestinal, problemas respiratórios, né? Então, a dificuldade, a relação é a mesma. Então, quando eu recebi esses pais com essa angústia e eu mostrava uma outra visão e aos poucos eles iam percebendo que trabalhando esse intestino, trabalhando o processo digestivo e desintoxicando essa criança, eles aceitavam o alimento de verdade. Sim, sim. Então, isso fazia diferença, né? Então, eu fui trilhando esse caminho na minha prática clínica e aí eu fui buscando formações que fizesse sentido para mim, porque na prática clínica eu já via muita diferença. E aí eu fui estudando mais sobre a desintoxicação, a desparasitação, que eu tenho tido contato com isso nos últimos 2 anos, mais agressivo na prática clínica, porque eu falo que tudo que eu passo para vocês é o que eu aplico primeiro em mim e na minha família. Ah, isso é maravilhoso. Mim, né? Porque o que faz sentido para mim é aquilo que eu vou entender quando vocês virarem e falarem assim, nossa, mas eu tenho um filho pequeno e eu não consegui fazer isso. E a minha filha, hoje a mais nova, tem 4 anos, que é a Angelina, e a Sofia de 9 anos. Mas com a Angelina eu já tinha uma visão diferente. Então ela desde bebê já foi diferente da Sofia, né? Que há 9 anos eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu pude fazer isso. Então é uma prática de fato que eu vivencio e faz sentido. Então trabalhar por aí com esse olhar de que a gente quebra alguns paradigmas e que a intenção é a gente melhorar e tratar a causa. O que faz ter o desconforto, o que é normal ou não, né? Então, a gente começa aí o nosso bate-papo e eu sei que tem muitas mães com angústias de algumas coisas, né? Principalmente quando a gente vai mexer na alimentação. E a gente quer trazer para vocês aqui uma visão, né? Então, minha visão profissional é da minha prática clínica e também de vivência. Porque eu sei que a Michele também, ela vive isso, né, em casa. E ela já aplica. A doutora aí falando, eu me lembrei de 2 coisas. Eu lembrei de uma frase que diz assim, um conselho ajuda, um exemplo arrasta. Então, a doutora está fazendo algo dentro da casa da doutora, então isso arrasta. O que eu estou fazendo dentro da minha casa arrasta, porque conselhos são bons e bem-vindos, mas quando você tem a experiência, ainda mais se tratando de autismo, aí você não quer mais saber assim, de sistema, de comprovação científica, de evidência, você quer ver seu filho melhor. E quando isso ocorre, é isso que vale, doutora. E na amplitude que nós estamos, no tempo do jogo que a gente está, o que vale é isso. E depois a doutora falou aqui de câncer, e eu falei
a live iria ser irreverente e vai ser, doutora. O que eu vou falar aqui não vem de mim, nada vem de mim, porque eu leio alguns artigos que hoje todo mundo pode, assim, acessar um Google Artigos, você sabe que isso está muito bem liberado, e pode ter acesso à informação de verdade, né? Informação de verdade. E grandes revistas lá fora já têm se falado que o autismo, vão brigar comigo, mas que o autismo pode estar ligado, pode ser doença autoimune. Então, assim, tá na hora, gente, de abrir a mente, né? Eu sei que se confundido muitas pessoas quando eu falo de cura, de recuperação completa. Não, mas não é essa. Estou falando que é doença, estou falando que estamos que estar aberto, né? Muitas doenças antes, doutoras, não tinham cura, não eram vistas de a medicina avança, a tecnologia avança, o ser humano avança e precisamos estar abertos. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Veja que a doutora foi focada no que aconteceu, né, na área da oncologia. Então, agora a gente vem focando no intestino. Tem doutoras maravilhosas, médicos assim, espetaculares, até o que eu sigo. Ele é um biofísico alemão, vem focando no intestino, vem tendo resultados extraordinários que às vezes não se consegue na forma convencional. Por isso que eu falei que a doutora é fora da caixa, porque quando a gente aqui posta alguma coisa, se mete a saber de alguma coisa, o pessoal vem em cima, né? E nos fala até que esses médicos são picaretas. Eu falo assim, aonde a doutora está, quando a doutora manda o paciente comprar um abacate na feira, aonde está a picaretagem? Não é, doutora? Já quando a doutora prescreve uma receita, a gente sabe muito bem o que pode ocorrer por trás disso tudo. Então, doutora, parabéns pela coragem, pelo dia a dia, por ser diferente. E eu gostaria de ir já aonde está todo mundo querendo, desparasitação, porque o pessoal fala, resultado que seu menino tem. Eu quero isso, é desparasitação, desintoxicação, né? Retirar metais pesados, mover tudo que está aí. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre a desparasitação. Na verdade, eu falo que são fases e etapas, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o organismo, o nosso corpo. Doutora, só um minutinho. O pessoal está me falando que está com eco. Enquanto a doutora me responde, eu vou mudar de posição aqui em casa, tá bem? Ok. Só coloquem para mim se o meu também está com eco ou se eu posso continuar falando. Tá bem, a da doutora não. Se o meu tá ok, eu continuo falando aqui para vocês. Só coloquem aqui no chat que eu tô conseguindo ver. Se o meu... Ah, o meu não está com eco, então ótimo. Então eu vou explicar aqui para vocês. De anos à nossa frente, eles já são muito inteligentes. Eu vou mostrar já para vocês aqui alguns livros que é de fácil acesso para vocês, tá? Vê se voltou, gente, se vocês estão conseguindo me ver. Falaram que tá pausado. Vamos só aguardar para ver se tá tudo certo. Para mim já tá bom, doutora, para mim já estou me ouvindo. Aqui também. Para mim tá ok também. Então, algumas pessoas falaram, a Cássia falou que o meu tá pausado. Vamos só esperar, Mi, porque às vezes foi quando você mexeu. Vamos só esperar. Sim. Vamos só esperar. Pessoal, já dá um ok se para vocês já voltou. Eu continuo. Que às vezes aqui dá um delay, né, das mensagens. Pessoal, é ótimo. Dá um feedback aí que eu volto a falar, porque não é para ninguém perder nada. Dá um feedback se voltou, tá ok. Obrigada, Márcia. Então, já vou seguir aqui. Então, o processo, o nosso corpo, ele só vai adoecer quando o nosso sistema de defesa falhou de alguma forma, né? Então, vermes e parasitas, era o que eu estava falando. Vermes e parasitas sempre existiram, sempre vão existir. Eles nos coabitam, então nós somos parasitados por eles, mas por que hoje, e eu tenho tido essa experiência clínica aqui, por que hoje nós temos adoecido muito por vermes e crianças também? Porque hoje a gente não lida mais com eles.
E antes, o que o nosso sistema imunológico, que começa na boca, um pH de boca, as enzimas digestivas da boca, já começa a matar bicho. E quando a gente tem um pH do estômago também funcionando bem, ele também já mata alguns bichos. Então, duas portas de entrada de vermes, quando tem o funcionamento bom, já são exterminadores dos vermes. E quando algum verme, porventura, passa por essas duas barreiras, chega no intestino, o intestino também tem uma mucosa cheio de imunidade. 80% da nossa imunidade é o intestino que faz. Então, mesmo que passou pelas duas barreiras, se chega no intestino, tem um intestino com uma mucosa boa, saudável, esse verme vai morrer e ele vai para o cocô. O que acontece hoje? O que acontece hoje é que nós estamos com desequilíbrio das nossas funções orgânicas. Então, muitas vezes, o pH do estômago, inclusive de crianças, viu, gente? Não é só adulto, não. É que o adulto, ele já está mais agravado nisso. E quando eu pego um adulto com uma doença já instalada autoimune e eu vou rastrear, desde a infância, esse adulto já tinha alterações digestivas, já tinha uma imunidade intestinal fragilizada, porque a mucosa do nosso intestino, a imunidade do nosso intestino, se forma até os 3 anos de idade. Então é nessa gestação e primeira infância, que são os primeiros 1000 dias do bebê, que a gente fala muito, que é onde se instala a imunidade mais forte do nosso intestino. Então, se eu tenho uma alteração embrionária na gestação, se eu tenho um parto alterado ou que essa criança tomou muito antibióticos, não foi amamentada, então tem vários fatores que vão interferir nessa imunidade intestinal. Então, o que acontece? Falhou o processo de defesa, boca e estômago, chega no intestino uma mucosa mais ou menos aberta, fragilizada. Esse verme que antes ia para o cocô, ele adentra para o sangue, porque essa mucosa do intestino protege o nosso sangue. E do sangue, ele tem acesso a todos os órgãos. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê vermes e parasitas fazendo ninhos. Não é aquele que entra 1 ou 2, não. Literalmente ninhos no fígado, no pulmão, nos órgãos de tireoide, ovário e útero, muitos quadros de infertilidade, né, em mulheres, que aí a gente pode pensar em mães, ou a mãe não chegou até a infertilidade, mas ela já tinha muitos parasitas e gestou esse bebê. Entende? Então, Sim, é sim. muito intenso isso. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem. E por que a gente tem visto, quando a gente vai pesquisar e estudar, o autismo? Eu fui num congresso ortomolecular de 4 anos atrás, 4 ou 5 anos, que quando eu ouvi essa notícia que eu vou falar para vocês, eu me assustei. Porque antes a gente tinha um quadro que era longe. Era raro a gente ouvir, né? E não é porque aumentou o diagnóstico, não, gente. Não é porque está mais avançado para fazer relação de diagnóstico, não. De fato, hoje, nós temos muitas intoxicações. Nós temos mães que já gestam o bebê muito intoxicadas e o autismo, ele está relacionado com muitas intoxicações. Por isso que é um conjunto de sinais e sintomas. Né? São muitos sinais e sintomas que a gente tem, intoxicações, e eu não sei se você já ouviu falar algo a respeito, Michele, da relação do Clostridium, que é uma bactéria que nós temos natural no nosso intestino grosso, só que essa bactéria, quando nós temos desequilíbrio e ela cresce demais, é uma bactéria que libera neurotoxina, e as crianças com autismo tem relação com o Clostridium, que tem relação com o níquel, que é um metal tóxico. Então, quando a gente vai estudar e o olhar fica direcionado, porque eu falo que hoje eu estudo muito isso e eu aplico na prática clínica. Então, quem sabe o que procura, sabe o que encontra. Porque o olhar está direcionado. Talvez alguns anos atrás, eu não ia ter, gente, o olhar direcionado para vermes e parasitas.
Olha, esse livro é fantástico. O Almanaque dos Bichos que Dão em Gente. É fantástico esse livro. Então aqui, quando a gente começa a ler e de fato ver na prática clínica, porque eu tenho filhos também, eu tenho criança pequena. Então não é só a questão da gente pensar só no autismo. A criança que ela já está com muitas intoxicações, ela vai ter exacerbação de neurotoxicidade, então agitação, às vezes a agressividade, ela pode ter a relação intestinal, então muitos gases, aqueles gases com cheiro fétido, que é um cheiro podre, as fezes também, isso não é normal, não é normal. Já é o corpo mostrando que tem alguma coisa acontecendo. E na minha prática clínica, o que eu vejo muito, e é por onde eu começo a trabalhar com as crianças, principalmente com o autismo, que é o foco aqui da nossa live, né? Desintoxicar essa criança. Primeiro, antes de eu lidar com vermes e parasitas, eu tenho que desintoxicar. Por quê? Por que que esse verme e parasita está aflorado? Porque ele encontrou um ambiente favorável para ele fazer ninho. Quando que um rato faz ninho? Gente, é o mesmo pensar. Em que ambiente nós temos ninho de rato, por exemplo? Rato é um parasita, né? É um ambiente escuro, sujo e que ele vai ser pouco encontrado. Então, o ambiente está favorável. Se eu chego lá, já respondendo a pergunta aqui da Amanda, o Anita, né? Ou qualquer vermífugo químico, é a mesma coisa do rato. Se eu chego nesse ambiente que eu tenho ninho de rato e eu coloco o veneno para matar o rato vai morrer. Ok. E no dia seguinte? Tem um monte de rato lá de novo. Por quê? Porque o ambiente está favorável para isso. Sim, Então, sim. nesse caso, não adianta, Amanda, só dar o vermífugo químico. Sim, Porque é sim. uma intoxicação e o que puxa o verme parasita, que sempre existiu, gente, sempre vai existir. Mas o que faz o desequilíbrio entre hospedeiro e parasita é isso que é a doença. É isso que faz o verme liberar neurotoxinas, porque vermes são parasitados. Então, dentro de um verme, nós temos bactérias e dentro das bactérias nós temos vírus. Então, o vírus por si só, ele sozinho, ele não tem força. Por quê? Porque ele não tem material genético. Ele precisa de uma bactéria para ele conseguir desenvolver. E a bactéria precisa de um verme para se esconder, assim como os fungos. É, Entende? Né? Então, é um ambiente que está todo intoxicado. Então, como que nós começamos? Não é direto atacando o verme. Eu tenho que mudar esse ambiente, eu tenho que limpar. Eu tenho que abrir as janelas, eu tenho que fazer a faxina nesse lugar, jogar água. Por quê? Porque aí, aquele ambiente, eu tirei o cheiro do ninho, né? Porque é isso, os parasitas, eles têm os cheiros que deixam ali. Eu tirei a sim, sim. sujeira. O rato pode até passar por aquele lugar, mas aquele lugar não está mais tranquilo e favorável para ele fazer ninho. Então, Excelente, o excelente. início é isso. O início é a gente tirar as intoxicações. Porque quando nós temos já um quadro de intestino ou preso ou solto, tá? Então, não tem um parâmetro da gente falar, a criança vai ter só o intestino solto ou só o intestino preso, não. Dentro, eu atendo muitas crianças com autismo e eu tenho os dois quadros. Eu tenho o quadro de obstipação e eu tenho o quadro de diarreia fétida, com fezes explosivas. Eu tenho os dois quadros. E dentro desses dois, eu não tenho normalidade. Né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. São os sinais e sintomas. Então, o primeiro passo é a gente começar a limpar, esse organismo e tirar metais tóxicos. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque o que dá o sinal verde para um verme se instalar nos órgãos são metais e solventes, são toxinas ambientais. Por quê? O nosso corpo, naturalmente, ele foi feito para lidar com vermes. Quantos anos que existe isso? Milhares, milhares. E por que que hoje a gente pensa que não existe mais?
Porque vai fazer exame de fezes e não aparece, e aí pensa que não tem. Só se aparece é só 10%. Gente, é a mesma coisa de procurar agulha num palheiro. Para fazer exames de fezes e aparecer vermes, a USP fez um estudo recente sobre isso. Nós temos que ter 36 amostras de fezes numa cultura de 10 dias. Quando que a gente faz isso hoje? Nunca. Não é a realidade dos nossos exames hoje. Então, hoje, como que eu identifico? Um bom exame, um coprológico funcional, exames biofísicos, a gente consegue ver verme, porque quem sabe o que procura sabe o que encontra, gente. Não pode esquecer disso. No exame de sangue, eosinófilos também mostra vermes. Exames simples de sangue, gente. Exames simples de sangue. A gente consegue ver. E aí estão me perguntando aqui exemplos de metais tóxicos. Níquel, cobre, chumbo, flúor e cloro, que tem muito na nossa água. A nossa na pasta de dente. Na pasta, gente. Então, a gente tem muitos metais tóxicos. E hoje, os alimentos, por exemplo, quando usam os agrotóxicos, defensivos agrícolas, que agora não pode falar mais agrotóxicos. Quando usam, eles têm metais. Então, o próprio alimento hoje, ele também vem contaminado. Mas é o que eu sempre digo, o alimento ainda é alimento. Ele ainda tem coisas. O problema é o pacote, que nem alimento é, gente. Não, é substância alimentícia, doutora. Exatamente, não é alimento. Mercúrio também, alumínio, tudo isso, gente, é metal tóxico, tá? E aí, o nosso corpo não sabe lidar com isso. Então, quando nós temos excesso desses metais tóxicos e solventes, não é só o metal tóxico, viu, gente? O álcool isopropílico é um solvente que tem em quase todos os produtos de limpeza. Produtos de limpeza tem solventes. O próprio que a gente usa, o detergente para lavar louça, o que ele faz com a gordura? Ele solve, né? Ele é um solvente. Como que são as nossas células? As nossas células, ela é uma camada de lipídio, de gordura. Então, quando a gente lava e não enxágua direito, porque sempre fica resíduo, gente, sempre fica. Aos poucos, esse solvente vai solvendo as nossas células. São danos que a vida moderna e a praticidade, né, trouxe. Então, só que muitas vezes a gente não sabe disso. A gente não sabe. Como nós temos trilhões de células, muitas vezes vai demorar para você sentir esses sintomas. Porém, acontece. Não quer dizer que não acontece. Então, as intoxicações é o que vai mudando a energia do órgão e esse órgão começa a ficar sujo, intoxicado. O que o verme consegue? Entrar. Então, o verme só consegue entrar num órgão pelas sujeiras, pelas intoxicações. Por isso que tem que tirar as intoxicações. É extraordinário poder explicar para nós de uma forma simples, né? Entendi pela primeira vez de uma forma muito simples e eu acho que atendeu todo mundo que está em casa. E a doutora me falando todas essas coisas, me veio aqui à memória algumas coisas. Por exemplo, a cândida, né? Quando ela é atacada, ela solta alcoóis, que dá mais de 250, que seria como você vê nos vídeos, por exemplo, da Discovery, o peixe atacado, ele solta aquele veneno, né? Ele reage de uma forma ali para agredir quando está sendo agredido, né? Sem contar na lua cheia, né, doutora? Sabemos que na lua cheia as mamães dão à luz em maior número que o normal, os peixes se multiplicam, a plantação papapá, e os vermes e parasitas também se multiplicam. Então, na lua cheia, meu Deus, o meu filho fica bem pior, o meu também fica, né? É onde eu atuo com uma desparasitação mais intensa, porque assim, doutora, a gente vê um cruzamento muito forte de metal pesado com parasita, parece um jogo de xadrez, né? Sabemos que os parasitas até usam como escudo alguns metais pesados e ficam mais fortes ainda. Porém, eu pesquisando, eu posso ver Deus em muitas coisas nesse contra-ataque.
né? Existem muitos elementos aí naturais que podem contra-atacar e fazer uma desparasitação natural, né, doutora? Como aquela sementinha de limão que está adotada aqui, não vai fechar sem essa. E muitas outras. Essa é ótima. A semente de abóbora, gente. A semente de abóbora é fantástica. Então, tem muitas coisas que a gente, de fato, começa a atacar o verme. Porque a gente pensa... Eu pensava assim, gente, quando eu não tinha esse conhecimento, a gente não presta atenção. E eu pensava que ciclo lunar... Eu falava, mas, gente, ciclo lunar... E hoje, todo mês, eu sei o ciclo da lua, porque... Eu faço a desparasitação, eu tenho as mentorias, eu tenho os pacientes, eu faço aqui em casa e, de fato, quando é troca de lua, eu descobri o oxiúrios, que é aquele que dá coceirinha no bumbum, né? É um verme que ele é fininho, parece uma linha, mas ele não está só relacionado com a coceira no bumbum. Ele está relacionado com a insônia na criança. E aí, eu contei isso numa live que eu fiz sobre vermes e parasitas, que eu descobri o oxiúrios aqui na minha casa, olhando a lua. Porque a minha pequenininha, Angelina, de 4 anos, uma vez por mês, ela acordava 1h da manhã, abria o olho e ficava acordada, de fato, até umas 3, 4 horas. Mas isso acontecia uma vez no mês. E aí eu achava aquilo muito estranho, uma criança que sempre dormiu 12 horas a noite inteira. Eu falei para o meu marido, eu falei, tá estranho isso, porque me parece que acontece uma vez no mês. Vou olhar o ciclo lunar. Dito e feito. Era mudança de lua, a mais velha tinha coceirinha no bumbum e a mais nova, insônia. E a hora que eu estou dando a live, e aí eu li esse livro, aqui o oxiúrios insônia. Eu não sabia que o oxiúrios tinha relação com insônia também. Para mim, era a coceira no bumbum que eu conhecia, a irritabilidade em mulheres na lua nova. Então, tem o ciclo lunar e os sintomas. E a insônia não. Tá vendo, gente? Mas por quê? O olhar foi direcionado. Sim. Então a gente começa a prestar atenção. E na lua cheia, a irritabilidade das crianças, todas as crianças que eu já percebo esse quadro, e aí eu já trago esse olhar para os pais, eu falo, observa a lua. Dito e feito. Observou a lua, é onde a gente tem a piora dos quadros, e aí eu sei que é um quadro de verminoses. Sim. É o que eu digo para os pais que me seguem, né, doutora? Qual é a maior arma de uma guerra? É o conhecimento, né? Quando eu fiquei pesquisando sobre a Lua, né, e o nosso cristão falou assim, ai gente, isso aí é papo de esotérico e tal, eu não vou me ceder e render a isso. Mas olha, é pura ciência, né? E a doutora também colocando aí sobre metais pesados, mas lembrei também da doença de Alzheimer. Estão agora vendo que no cérebro do Alzheimer existe um acúmulo de alumínio. Então, tá aí um grande número de patologias, né, doutora? Como isso é global, como isso é importante, como é bom chegar para a família, principalmente para a dona de casa que manipula os alimentos, né, que trabalha com as panelas. Isso é de fundamental importância, é isso que funciona, é isso que resolve, né, doutora? Então, a gente falou um pouquinho sobre parasitação, sobre metais pesados. Ó, só uma dica, Michelle, por favor, do alumínio, que eu até fiz um post essa semana, o coentro, gente. Coentro é um quelante, ele é maravilhoso para excessos de alumínio. Então eu falo que não é só usar o coentro como temperinho, não. Tem que comer de bacia, comer como salada, tá? Então, comer coentro. Alguém aqui falou da clorela também, eu vi alguém colocando aqui, espirulina, ajuda muito. Gente, os cogumelos também, a alga nori, não sei se vocês conhecem aquele que enrola o sushi, sabe aquele pretinho que enrola? Chama alga nori. É fantástico para desparasitação. Semente de abóbora, coisas naturais. De mamão, polpa do coco, gente. Polpa do coco. Coco é fantástico. Fantástico. Porque eles têm muitas substâncias que agridem o verme. Então, a gente tem muitas coisas. Hoje, na minha prática clínica, eu não uso vermífugo químico porque eu nem posso essa prescrição. Né? A prescrição é só médica do remédio. Eu faço total desparasitação, tanto em crianças, em adultos, natural.
É com alimentos, é com tinturas, é com ervas, é aquele chá da avó. Chá de erva de Santa Maria. Alguém aqui Mastruz, né? Mastruz, Mastruz gente. de Santa Maria é fantástico, doutora. É fantástico. O mastruz, quando não havia, sim, quando não havia esgoto, saneamento básico em algumas cidades, um pesquisador começou a dar mastruz para aquelas pessoas, para que elas não viessem a ter um acúmulo de parasitas. Eu, quando eu dou mastruz aqui para o meu menino, pode esperar na fraldinha, agora que está desfraldando, né? Mas você vê visível os parasitas. O mastruz de Santa Maria, ele é realmente extraordinário. Era nisso que eu queria entrar, sabe? Dica para as mães, que eu gosto muito, assim, que a mãe saia com o pai, né? Com alguma coisinha que ele vai fazer em casa. Então, a doutora está falando para nós de semente, né? Da espirulina e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho sobre a febre, doutora. As pessoas têm um grande preconceito da febre, morrem de medo da febre, né? E nos contaram uma história que não é bem assim, nos catequizaram de uma forma diferente, que passou de 37,5 tem que baixar. E eu quero aqui ter o resposta da doutora, porque às vezes eu falo, pessoal, um monte. A febre é bem-vinda, né, doutora? Sabemos que até 37,5 é um tipo de bactéria, não resolveu, o teu sistema ele avança com a temperatura corporal mais alta para matar mais ainda e assim avança. Claro que nós temos que ter um cuidado, tem que ter discernimento. Eu aqui em casa costumo deixar até 39, mas queria dizer que é benéfico, que mata parasitas, né? Uma série de coisas. E também queria que a doutora falasse um pouquinho do escaldapé, que eu também não dava assim, valor para esses detox através da pele. E os dois eu queria que o pessoal anotasse como eu. Na verdade, o nosso sistema imunológico, a todo momento, até para ele fazer uma imunidade adaptativa, ele depende de ter o contato com aquele agressor, né? Então, lembra que eu falei que essa imunidade inata, que é a imunidade intestinal, porque, gente, isso vocês têm que gravar. 85% da nossa imunidade é intestino que faz. São células intestinais. Então, se a criança tem alterações, não só em fezes, tá, gente? Porque às vezes tá numa dermatite de pele, tá numa questão respiratória, tudo isso já tá mostrando o intestino, já tá mostrando essa fragilidade de imunidade intestinal, tá? Então a imunidade inata é aquela imunidade que ela já é pronta. Para qualquer coisa que entrou, o sistema imunológico já entra em guerra. Até o sistema adaptativo, se por acaso o sistema inato, que é o que tem nessa mucosa do intestino, que é o que a criança tem muito, tá? Ou deveria ter, que hoje nós temos visto muita criança com a imunidade inata baixa, tá? Então essa imunidade é o que vai ter o contato primeiro com esse agente e aí vai ter febre. Vai ter febre. Essa é uma resposta natural do nosso corpo para matar aquele agressor. Quando eu já tenho fragilidade dessa imunidade inata, quando esse agressor passou por essa barreira, o corpo tem que fazer a imunidade adaptativa, que demora aí 7 dias a 9 dias, demora um tempo. O corpo tem que estudar aquele agressor. Só que isso, a imunidade adaptativa, depende de uma imunidade inata boa. Então, se a criança já não tem essa imunidade de prontidão boa, é aquela criança que ela fica doentinha e ela arrasta isso por semanas. O corpo não consegue se defender. E aí você não vê a febre, ela é mascarada, porque a gente fica a todo momento dando remédio. O dando remédio a todo momento, gente, então aqui vamos ter uma coerência, tá? Ninguém aqui tá falando que não é para dar remédio. A questão é a gente a todo momento não deixar o corpo ou não tentar entender o porquê que essa criança não tem imunidade. Então não adianta a gente não dar o remédio e também não tratar o intestino da criança. Não tratar para aumentar essa imunidade inata. Então a gente tem que ter coerência, tá? Mas a febre, ele é o sinal de que o sistema imunológico, tá trabalhando. Aquelas pessoas que não têm febre, sabe aquela pessoa que fala assim, eu nunca tenho febre, nunca tenho nada.
são as pessoas que quando eu vou ver, tá com doenças crônicas, adoeceu por dentro, porque o corpo nem mostra mais. O corpo tá silenciado, o corpo não consegue reagir. Ele foi, é como se a gente calasse a boca do nosso corpo, porque toda reação é um alerta, é falar, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Mas quando a gente não trabalha isso, a gente vê que são as crianças mais intoxicadas, as crianças que já estão com comprometimento de exames em fígado, em tireoide, entende? Então, a febre, gente, faz parte pro nosso, mostrando que o sistema imunológico está fazendo o papel dele. E normalmente, quando é algo natural, o que é o normal? Vamos pensar assim. Teve um invasor, eu tive a febre, não deu certo ainda, ele aumenta um pouco. Dia seguinte, um dia, 2 dias, a criança tá bem. A criança tá bem. E eu lembro que teve uma pediatra muito boa, uma vez que eu levei a minha filha, isso foi a minha primeira, tá, gente? Eu falo que com a minha primeira eu tive algumas experiências que hoje eu já teria feito tudo diferente, mas enfim. Que ela com a febre, ela falou assim, mãe, não fica dando remédio. Pega água e hidrate essa criança com água e faz o sorinho caseiro. Porque o que o corpo precisa é se reidratar, porque a temperatura acaba desidratando, né? E ela falou assim, pega uma água numa temperatura mais gelada. Por quê? Porque a febre, isso é coisas naturais, viu, gente? Assim como dá o banho morno, não precisa dar banho gelado na criança, mas dá o banho morno, né? Você equilibra naturalmente aquilo, enquanto o corpo dentro tá dando conta. E aí, a gente começa a perceber o que é o saudável. É o pico, passou um dia, 2, pronto. O corpo deu conta. Agora, quando a gente vê a criança arrastando, ou a criança que toma antibiótico 1 mês, aí o mês que vem ela já tá de novo, aí no mês que vem ela já tá de novo, o sistema imunológico intestinal tá muito baixo. Tem que trabalhar. Não é só tirar as coisas e não fazer nada. Tem que trabalhar. Essa imunidade intestinal é tratar a causa. Sim, sim. Outra coisa, né, doutora, que eu tenho descoberto nos últimos dias, que eu também não dava muito valor, era o escaldapés, e banho de imersão com sal grosso e tal. Eu dizia, olha, eu não vou perder tempo com isso, né, porque eu tenho 2 meninos, eu cozinho, sou dona de casa, tenho marido, e eu não vou perder tempo com isso. Porém, doutora, eu estou impactada com as informações que eu tenho obtido. O detox via oral, ele não se compara ao detox que eu tenho, doutora. E não só eu que descobri, porque foi uma mãe que me enviou, a Michelle, que está nos assistindo, a Xará, ela falou, agora toda noite aqui, Então, se a doutora naturais, né? Pudesse trazer um pouquinho isso, porque isso todo mundo pode fazer em casa. As funções, botar numa banheira, um baldinho, a criança estaria assistindo alguma coisa, né, vendo um livrinho que gosta. Como é essa questão, doutora, de tirar as toxinas dessa pele? Isso é fantástico, gente, é fantástico. Tanto que quando a criança, ela fica mesmo bonitinha com... Você pode fazer com os pés mesmo, ou escalda-pés. Principalmente se a criança é muito agitada, ela tem, né, ela passa o dia muito agitado, você pega uma aguinha bem morna, coloca sal mesmo, sal de Epsom, ou sal grosso mesmo, gente. Às vezes é o que tem e dá certo. Pega um raminho de alecrim, alecrim fresco, coloca e põe a criança ali com o pé para você ver. Deixa 15 minutos. Você vê que o sono dessa criança é diferente. Quando é bebezinho, ou até mesmo a criança maior, que você consiga fazer a imersão mesmo no corpo inteiro, é excelente. Se tiver óleozinho essencial, e aí, é claro, a gente tem que ter uma coerência, tem que saber que óleo usar, saber se a criança não tem alergia. Não é o uso direto, viu, gente? Não é colocar direto, não. Às vezes uma mãe falou, doutora, eu coloquei direto. Eu falei, não, gente, não é por direto, não. Uma gotinha de lavanda, né? Põe ali. Ou pega a lavanda, gente, na plantinha mesmo. Pega o natural. Pega lá mudinhas de lavanda, de alecrim, de hortelã. Põe na água. Não precisa. É que os óleos, ele tem uma concentração maior. Mas o natural tá tudo certo. E dá certo também. Então, fazer isso, o nosso corpo, ele entra com uma... É tudo energético, o nosso corpo é energético, gente. O nosso cérebro, ele tem frequências para trabalhar.
uma frequência de tranquilidade do nosso cérebro, de relaxamento, isso tem um valor. São 10 Hz, que é uma frequência de onda alfa cerebral, é o relaxamento. Então não dá pra gente pensar que não existe conexão energética no corpo, porque o nosso corpo, ele é tudo conectado energeticamente. Os nossos órgãos, cada órgão vibra numa energia. Isso é ciência, isso é provado cientificamente. Nós somos calor, nós temos energia. Tem um equipamento que ele rastreia, né, a temperatura, e de fato, é tudo essa conexão. Então, quando a gente põe uma planta, uma erva, a natureza é a conexão energética nossa. Por isso que a gente fica tão bem quando a gente vai para um lugar, que a gente põe os pés na grama, a gente troca a energia. O sol, antigamente, as doenças eram curadas nos solares. A pessoa ia tomar sol. Sim. E fala, mas e o câncer de pele? Será que é o sol, gente? Isso mesmo, isso seria um assunto para uma outra live. Com certeza. Porque o meu menino, eu pego meio-dia e me enfio debaixo do sol. Então, para tudo, cozinha, fica para limpar depois, não importa, doutora, deu meio-dia, a gente sai. Nós sabemos que 20 minutos debaixo de um sol forte, a 200 antibactericida do nosso próprio corpo. Então, não dá para perder, é gratuito, faz bem, vitamina D, né? Então, meu filho, as fotos no Instagram, ele fica até com vergonha, fica sempre descalço, porque pisar na grama, pisar na terra, né? Isso tudo tem feito diferença, doutor. O meu menino deu um salto, ele está caminhando, né? Eu não sou contra as terapias que me são indicadas. Ainda não fiz nenhuma. Né? O tratamento do meu filho, eu penso que tem que começar de dentro para fora, porque é o que eu digo para mães. Ninguém aprende nada com dor de cabeça irritada. Então, como é que eu vou ensinar o meu filho o alfabeto se ele está com náusea, se ele está com dor, ele não fala, ele está irritado com isso? Panela de pressão. Hoje o meu filho está muito mais tranquilo, ele dorme 11 horas por noite, come tudo que eu coloco, exceto algumas coisas normais de criança. Então está indo na escola, está indo muito bem, obrigado. Tudo eu digo para os pais, se eu conseguir, o pai também consegue, né, doutora? Sim, e de fato, e na verdade eu tenho essa experiência clínica. Michelle, eu gostei muito quando você me convidou para essa live, porque eu vi um pouco o que você trabalha e o que você teve que ir buscar para melhorar uma condição clínica na sua casa. Gente, é o dia a dia. Eu falo que um sintoma que você melhora é gigantesco, porque só sabe quem convive, né? De fato, é só quem convive que sabe. E aí, a gente entende, estudando depois mais, que tudo isso faz sentido. Eu tenho essa prática clínica também. Antes de tudo, é a gente reduzir intoxicações, porque muitos dos sintomas são por intoxicações. Como que a gente vai colocar mais coisas se o corpo inteiro não está respondendo, né? Então, o desintoxicar, tem um livro aqui que eu vou mostrar, até que é fantástico esse livro, gente, também, ó. É tudo leitura fácil, viu? E foram pessoas que vivenciaram na pele. Então, esse, da incrível conexão do cérebro e intestino, ele tem um título que ele diz assim que é fantástico esse título. Uma notícia não tão boa é que no seu segundo cérebro mandam bichos. Que é a conexão cérebro-intestino, e eu falo muito isso. Tem muitos sintomas que não são nossos, são de bichos. Quando a gente era criança e queria comer doce, ou queria comer terra e tijolo, o que a avó falava? Ou a bisavó, o que falava? Tá com verme, tá com verme. Por quê? Porque as nossas células não querem brigadeiro. As nossas células não comem brigadeiro, gente. Olha só. E pronto. E pronto. Não tem o que discutir isso. Não é questão... Não quer. Então, quando a gente tem essa vontade de querer comer um monte de doce, ou só porcaria, né? Só besteira, da onde vem isso? Então, eu tenho essa experiência, sim, porque eu trabalho o intestino primeiro e eu equilibro isso. Então, de fato, eu vejo melhora de paladar, eu vejo melhora da aceitação, da irritabilidade. E hoje, na prática clínica e com os estudos, eu sei que tudo isso faz sentido. Porque quando a gente tira vermes, bactérias tóxicas, que pedem um monte de coisa, a gente vê mudar um paladar, mudar um quadro que a gente pensava que era normal, não é? Porque a gente fica assim, ai, mas é normal.
Ai, mas eu acho que é disso mesmo. É, Não. é. E a seletividade aqui, né, doutora? Eu tenho mães que falam assim, como é que eu vou fazer essa dieta que você faz se a minha filha só come batata tem 1 ano? Só batata tem 1 ano. Como é que eu vou fazer? Então eu digo assim, né? Você oferece, a criança não quer, você guarda no micro-ondas ou na geladeira ali, né? Ou você vai fazer outra refeição. Se a criança pular a refeição, não vai morrer, né, doutora? Ninguém morre de fome com comida dentro de casa, né? Então, assim, aí eu digo para os pais, quando você começa a introduzir outra alimentação, já cai essa seletividade. Essa seletividade já vem de uma dependência de bactérias, né, já predispostas a isso, a esse tipo de alimentação errônea, né, doutora? O tempo está tão curto, doutora, e eu queria que a doutora falasse, então, do limão, da bendita semente de limão, e gostaria após, doutora, né, que a doutora desse um conselho para mães. Eu sempre testo na minha live, porque eu aconselho aos pais em relação ao autismo. Mas teve uma coisa que eu errei, doutora. Não foi cuidar de mim. Quando tudo isso começou, ainda acho que era injusto eu cuidar de mim. Quando eu tinha que pensar no meu filho, então meu marido dizia para mim, vai caminhar, meu bem. Não, errei nisso. Hoje eu gostaria que a doutora fosse diferente no conceito. Como a doutora cuida tanto de mulheres, né, tem dicas preciosas na página da doutora, a receita do limão, desse um conselho para nós, cansadas, estressadas. Doutora, tem uma matéria onde pegaram, fizeram exames num soldado em guerra, exames numa mãe, e perceberam que os níveis do hormônio de estresse estavam semelhantes. É uma carga que só quem é de autista sabe. Então, 2 questões para a doutora trazer para nós aqui. Bom, primeiro, gente, eu sei que tem muitas dúvidas aqui, né? Muita coisa. Mas depois eu sempre abro caixinhas de pergunta lá no meu Instagram. A gente vai se falando, tá bom? É o seguinte. Primeiro, a questão da semente de limão, né? Eu dei essa dica para oxiúrios, porque é muito comum em crianças, tá? Adultos também tem, viu, gente? Não é só criança, não. Se a mulher na lua nova começar a perceber um quadro de muita irritabilidade, e aí chega a lua cheia, coceirinha do bumbum, tem oxiúrios aí. E se um em casa tem, todo mundo tem, tá? Então já fica essa dica. E uma das formas, né? Claro que uma dica muito importante. A primeira coisa é tirar o alimento do verme. Isso é o primeiro passo, tá? Então vamos supor, se a gente tá numa desparasitação, não adianta entrar numa desparasitação, uma desintoxicação e você ficar dando um monte de doce, um monte de besteira, um monte de laticínios, que é o que mais vem bicho, né? Não adianta. Então a gente tem que tirar o alimento dos vermes. Mas uma coisa muito boa que eu sempre falo é que bactérias tóxicas, que é o que nós temos em maior quantidade, elas vivem 2 dias no nosso intestino. 2 dias nossos são 200 anos para elas. Por isso que o vício de alguma coisa é diário. E se você fica meio período sem aquilo, você fica quase enlouquecido, porque não é seu esse vício. É da bactéria que para ela já passaram quase 100 anos em um dia. Então, quando a gente faz uma estratégia bem feita, e essa é a base do meu tratamento, tanto crianças quanto adultos, é claro que eu tenho manejos diferentes, mas é a base, é reduzir bactérias tóxicas, são 3 dias. Quando é uma estratégia bem feita, a gente já percebe, porque a gente reduz muito isso. Então, primeiro de tudo, é tirar o alimento do verme. Depois, a gente começa a atacar esse verme com aquilo que mais agride. Então, a dica que eu dei para oxiúrios, para as mães, é pegar semente de limão, e isso tem muito nesse livro. Vou mostrar aqui para vocês, que me perguntaram, gente, o antes foi esse aqui, aqui do Conexão Cérebro-Intestino, a conexão. Tem esse, Almanaque dos Bichos que Dão em Gente, que fala muito de vermes e parasitas, da Sônia Kirsch. E tem esse também que eu gosto muito, que é de desparasitação natural, tá? Da terapia Clark. E aí, esse da semente de limão, nesse livro fala muito. Então, dentro, a semente de limão, as sementes em si, elas têm compostos que agridem muitos vermes, tá? E na semente de limão,
a gente macera a semente de limão, que não é fácil. E para encontrar limão que tem semente, esse foi um ponto que me colocaram lá no Instagram. Doutora, o limão que eu compro na feira não tem mais semente. E várias frutas. Então eu peguei na casa da minha sogra, que ela tem um pé de limão, e era um limão, aquele laranjinha, e ele tem muita semente. Fugiu o nome, acho que é cravo, limão cravo. Tinha muita semente, gente, muita. Então tem que encontrar um limão. Se você tiver alguém que tenha pé de limão, pegue do pé, porque do pé tem, tá? E aí, você pega essa semente de limão, vai para um pilão, porque tem que macerar. Tem que macerar esse limão, porque é na maceração que libera os compostos do limão que vão agredir o verme. Então tem muitos antioxidantes ali que o verme vai ficar irritado. Para a criança comer essa semente, tem que comer, viu? Não é só... Tem que comer. A gente põe mel, porque o mel também ele é antibactericida, antifúngico. Ele tem muitas propriedades. Probiótico também. Tá? Pré-biótico. Então, a gente, tem que ser, gente, o mel puro. Tem que ser mel mesmo. Não é açúcar, não. Mel, tá? E aí, vocês vão colocar, macerar a semente de um limão, que vem em torno de 5, 6 sementinhas, macera mesmo no pilão. Eu tenho um pilão aqui em casa, no meu Instagram tem isso, tá? Depois eu ponho pra vocês. Sim. Macera e põe uma colherzinha de mel. Mexe e pega isso e dá pra criança. Eles engolem, tá? Porque já vai estar meio macerado e aí isso tem que... Eles engolem, um dia eles engolem. Engolem, tem que ir tentando, tá? A gente não desiste, gente. Não é fácil. Eu falo que no meio do caminho não são só flores. A gente tem as pedras, mas isso faz parte. Então vai ter um dia que você vai conseguir evoluir bem, um outro dia não tão bem, no outro vai melhor. E assim as coisas vão caminhando. A gente tem que ter paciência e persistência. São duas palavras que precisa fazer parte. E a gente tem que ter tem que saber o objetivo. Pode falar, Mi? Só um parênteses, quem quiser saber se o mel que tem em casa, ele é puro ou não, é só me mandar um direct que eu faço o teste que você reconhece. Mas continua, doutora. E aí, vocês vão dar isso, esse macerado da semente de um limão com mel, durante a lua cheia. Quem conseguir fazer lua cheia e lua minguante, porque 1/4 da lua, que a gente fala que é a lua minguante, é o que o oxiurus também ataca, tá? Então, cheia, começa na lua cheia e persiste durante a lua minguante, 15 dias. Então, fazendo isso vai ajudar muito. Agora, fala assim pra mim, doutora, se eu fizer só isso, eu acabo com todos os oxiurus? Não, gente. Não é uma estratégia só. Mas se você começar com a parte alimentar, né? Começar a fazer isso, você já está mudando um terreno biológico. Então, talvez não vai ser uma vez só. Você vai ter que repetir isso 3 ciclos lunares, né? E você vai mudando o ambiente. O corpo já vai ficando diferente. Ele vai, opa, tem alguma coisa aqui. Ele não tem forças para ficar se proliferando tão arduamente naquela lua. E isso já muda muito, tá? Então, eu falo que é um passo de cada vez, mas que dá muito, muito certo. Então, fica aí a dica da semente de limão, tá? Então, macerar bem com mel, que dá certo. Vocês podem usar também, já aproveitando aí, junto nesse processo, a semente de abóbora. Então, quem conseguir triturar semente de abóbora, porque eu acho que fica uma forma mais fácil, porque, primeiro, façam vocês os testes. Experimentem vocês primeiro. Não vai querer só que a criança faça, se você também não faz. Então, experimenta, coloca uma semente de abóbora na boca e mastiga essa semente de abóbora. Você vai ver que ela é bem fibrosa, né? Às vezes fica difícil para engolir. Então, se você triturar ou bater em alguma coisa, fica mais fácil. Fazer um pozinho, você põe na comida, disfarça mais, tá? Então, tem que fazer esse teste. Tem criança que vai gostar, que vai pegar a semente, vai comer e tá tudo certo. Então, a gente tem que ir fazendo essas estratégias. Pode adicionar essa semente de abóbora. O ideal é 1 colher de sopa de semente de abóbora em pozinho mesmo, no dia, tá? No dia, durante só a lua cheia. São 7 dias normalmente, tá? Então, se você adicionar, vai potencializar.
E a dica, né, para as mamães, para os papais que estão aqui nos acompanhando, de fato, né? De fato, a gente tem que ter algumas coerências também, né? Dentro do que a gente está propondo ali na família. Se hoje todos nós tivéssemos um olhar de melhorar a qualidade de vida e não esperar ter um sintoma mais grave para mudar, a gente evitaria muitas coisas. Então não adianta a gente querer só que a criança faça, né? A gente tem que começar com a gente também. Porque a criança, ela observa muito o que nós fazemos. Então, quando a gente deixa de cuidar da gente, aquilo reflete na criança. Porque imagine um dia eu muito cansada, esgotada, estressada. Como que eu consigo, de fato, transbordar uma tranquilidade? A gente não consegue. A gente não consegue fazer tudo. Isso não quer dizer que não terão dias difíceis. Porque todo mundo tem dia que a gente tá mais irritado, que a gente tá cansado. Mas isso não pode ser o dia a dia, não pode ser a rotina. Então a gente tem que encontrar meios e fazer o autocuidado, sim. Porque isso vai refletir, isso reflete nos nossos filhos. Reflete. Quem estuda um pouco mais essa conexão energética que nós temos, gente, não tem quem acredita, quem não acredita, isso independe, isso existe, isso acontece. Por que que a amamentação é tão importante? Não é só o fato do amamentar do leite, do alimento físico, é a questão do olhar, a questão do energético que está sendo transmitido ali. Então não é só o amamentar. E olha que coisa extraordinária, doutora. A criança consegue enxergar o recém-nascido exatamente 30 centímetros de distância, o que já se verificou entre o rosto da mãe e o bebê no peito, doutora. Isso é lindo demais. Gente, é lindo. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver como existe, como fazer muitas coisas, né? Eu creio que Deus deixou as coisas grandes em coisas simples. O quebra-pedra, doutora, que está ali atrapalhando, né, a sua calçada, é extraordinário para a saúde, né? Então, assim, doutora, tão bacana, tão especial. Eu fiquei pensando, ouvindo a doutora falar, pensei assim, todo mundo, por que ela não é minha vizinha? Doutora, você dá mentoria, como é que você faz para chegar, né, nos pais que estão me assistindo, depois da minha um monte de perguntas sobre você. A gente já estourou o tempo, mas se der para explicar um pouquinho dos acessos, doutora. Na verdade, hoje eu falo, gente, que isso foi mesmo com o online, né? O 100% online veio com a nossa, com a pandemia, porque foi uma forma. Antes eu não tinha nada em Instagram, eu sempre trabalhei com grupos, né? Com as mentorias em grupo, isso há anos, há mais de 10 anos, mas era sempre no presencial, né? E aí eu comecei os atendimentos online, e aí isso começou a expandir. Então hoje eu tenho tido nesses últimos anos aí, pelo menos 1 ano e meio, né, que foi liberado 100% online. Eu tenho atendido, então, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Eu tenho muitos pacientes de fora do Brasil também, né, fazendo tanto consultas, mas é o que eu sempre digo, não é uma consulta que a gente consegue tudo, porque é um processo. E aí eu comecei a receber muitas mensagens, doutora, mas eu não tenho condições de fazer o mínimo, porque eu sempre trabalhei, o mínimo do meu trabalho são 4 meses, né? São pelo menos 4 consultas, porque eu tenho que fazer limpeza, desintoxicação e desparasitação. Então esse é o mínimo e sempre foi assim. E aí a mentoria foi uma forma que eu consegui, eu presente, porque eu falo que sou eu e a minha equipe, os mesmos que trabalham, e por isso que a gente tem um limite, porque eu não terceirizo isso, gente, não tem como. Mas foi uma forma que eu conseguia dar assistência por tantas mensagens que eu tenho recebido em grupos. Então, eu tenho feito mentorias de limpeza do organismo 100% online e desparasitação, né? 100% online, já estou na 5ª turma do online, e tem me pedido muito para crianças. E crianças eu só fazia no individual mesmo.
eu não tinha a mentoria, mas muitas mães têm me pedido, então eu estou com a mentoria aberta para fazer a desparasitação, que não é só a desparasitação, tá, gente? É a desintoxicação e a desparasitação, só que criança, eles não são tão intoxicados igual o adulto. Então, o adulto, eu tenho um tempo muito maior para fazer isso. Na criança, não. Porque a criança é tudo mais sutil, é mais fácil para a gente conseguir. Então, eu consigo fazer os dois processos e aí eu abri a mentoria para assistir essas mães que estão longe, né? E precisam, de fato, desse conhecimento, desse direcionamento. Então, eu tenho as mentorias agora para criança também. Que ótimo, a desintoxicação e a desparasitação. Eu deixei o link com a Michelle, depois ela pode postar e passar para vocês. Mas no meu Instagram, na bio, tá escrito lá, é uma lista, gente, de espera, porque eu já tenho essa lista já faz 5 meses, acho que até mais, que já me pedem para criança. Já faz tempo já. Só que a gente tem que estruturar e montar. E é aquilo, eu não abro mão, eu tenho que estar ao vivo com vocês. Não é uma coisa que é só online, não. Eu tô junto, eu tenho que estar toda semana junto com vocês falando ali, né? Então eu tive que me organizar para isso. Eu tenho na bio do meu Instagram, para vocês entrarem para um grupo de WhatsApp que está silenciado, não tem nada lá, mas é onde nós vamos postar todas as informações, porque essa mentoria provavelmente acontecerá no final de agosto. Tá? A gente já tem um grupo, claro que as vagas serão limitadas, porque eu tenho que ficar junto com vocês e acompanhar muito de perto, né? Então as vagas são limitadas, mas se vocês entrarem, é só aguardar que dentro dessa semana nós vamos colocar as informações. E tem sido transformador, porque hoje nas minhas mentorias tem pessoal do Brasil inteiro e do mundo inteiro, tem 7 países representando nas mentorias. Parabéns. Não é coisa só do Brasil, gente. Porque a gente pensa assim, e muitos dos meus pacientes fora do Brasil falam que quando vão ao médico lá, eles falam assim, é verme do Brasil. E aí tem paciente que já está 15 anos na Europa, 20 anos nos Estados Unidos. Meu filho é português, o pequeno é espanhol, doutora. Olha lá, entende? Então não, tá todos os pacientes soltando um monte de verme e curando de muita coisa, de coisas de anos. Muitas coisas, não só o autismo, muitas coisas. Não, muitas coisas, gente, muitas coisas, e isso é lindo. Eu tenho vivenciado e eu falo que cada dia eu aprendo muito, muito com cada paciente, com cada mentorando, porque o grupo é muita coisa, é muita informação. E é lindo porque a gente vê de fato a melhora. Isso não tem preço. Isso não tem preço. A gente vê de fato que faz sentido para a pessoa. E é isso que eu quero. Eu quero comigo aquela pessoa que falou assim, nossa, fez sentido para mim. Fez sentido. Se fez sentido para você, eu estou junto. Eu estou junto porque, de fato, para mim é isso. Eu não tenho nem como pensar em tratar um quadro criança, adulto. Eu não tenho como tratar sem desintoxicar, descontaminar, que é tirar maravilhoso, e desparasitar. É isso, gente. É isso. É lindo. Fantástico, fantástico. Doutora, muito obrigada. Aqui aprendemos um monte, assim, e espero, né, que a gente continue a nos falar, quem sabe, uma outra live, uma outra oportunidade, né, porque uma vai falando, a outra falando, a outra vai. Mas que bom que a doutora pôde nos dar a honra de estar por aqui, uma parte, né? Mas a doutora foi preciosa para nós. Muito obrigada, viu, doutora? Gratidão, agradeço muito o convite, eu falo que é sempre um prazer. E não fiquem tristes, gente, porque eu vi que tem muita pergunta aqui, é muita coisa, né? Mas eu vou abrir uma caixinha para vocês, prometo, lá no meu Instagram, tá bom? Para vocês colocarem, porque eu falo que quando eu abro caixinha, gente, eu fico ao longo da semana, tá? Eu não respondo tudo em 24 horas, mas eu respondo todo mundo. E aí eu vou abrir para falar com vocês um pouco mais sobre isso, tá bom? Gratidão, Mi. Um beijo, queridos. Obrigada. Beijo, doutora. Tchau. Tchau, pessoal. Fique com Deus.